Questão 2. Marque V para verdadeiro, por óbvio, ou F para falso, conforme anunciado. Justifique as falsas. Aqui eu vou justificar todas, tá? Em verdade, vocês só justificarão as falsas, mas eu vou justificar todas. Letra A. O sistema do controle difuso de constitucionalidade tem origem na doutrina de Hans Kelsen, na Áustria. A questão está falsa, tá? Na verdade, o sistema do controle difuso tem origem nos Estados Unidos da América, lá no Lindcase, Marbury versus Madison. Então a questão está falsa. Letra B. O sistema do controle concentrado de constitucionalidade tem origem no caso Marbury versus Madison, julgado por John Marshall pela Suprema Corte nos Estados Unidos em 1803. Também está falsa, que na verdade inverteu o enunciado da questão na letra A. O controle concentrado tem origem na doutrina de Hans Kelsen, na Áustria. Letra C. O controle difuso de constitucionalidade é, em regra, sempre repressivo e, no Brasil, é exercido privativamente pelo Poder Judiciário. Verdadeiro. O controle difuso é realizado pelo Poder Judiciário e, em regra, é sempre repressivo. Por que em regra? Porque nós temos pelo menos uma hipótese em que o controle difuso será realizado de modo preventivo, quando o Poder Judiciário admite a impetração de mandado de segurança por parlamentar para a garantia do direito líquido e certo ao devido processo legislativo constitucional. Então, letra C, verdadeiro. Letra D. O controle prévio de constitucionalidade exercido pelo chefe do Executivo não pode ser objeto de controle pelo Poder Judiciário. Porém, o Legislativo poderá emitir novo juízo derrubando o veto, o que, na prática, traduz a ideia de que o controle preventivo realizado pelo Poder Executivo estará sempre condicionado à deliberação do Poder Legislativo. Verdadeiro. Aqui nós precisamos fazer algumas reflexões. Primeiro, o veto é um ato de natureza política, privativo do chefe do Poder Executivo, que consiste em uma manifestação expressa e formal de discordância daquilo que foi previamente aprovado pelo Poder Legislativo. Essa é a primeira observação. Segunda observação, nós temos apenas duas espécies normativas que se sujeitam à deliberação executiva. Entenda, nós temos apenas duas espécies legislativas que estarão sujeitas à sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo, quais sejam lei complementar e lei ordinária. A outra observação é o seguinte, que como ato de natureza política, não se sujeita ao controle de constitucionalidade. Isso aqui é pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A outra observação é que, de fato, o veto ele é sempre relativo. Ele é sempre relativo. E o veto jurídico é, de fato, conforme nós já vimos na questão de número 1, hipótese de controle político preventivo de constitucionalidade. Mas ele não é absoluto. Ele estará sujeito à nova deliberação por parte do Poder Legislativo. E as regras da derrubada do veto encontram-se na nossa Constituição no artigo 66, parágrafo 4º. Tá? Então, depois você dá uma olhada lá, você vai verificar quais são as regras da derrubada do veto. Olha só, a questão está verdadeira, aqui nós encerramos a análise, mas eu preciso lhe advertir para pelo menos uma hipótese em que, particularmente, eu vislumbro a possibilidade de o veto poder ser objeto do controle de constitucionalidade. Observem vocês o que diz o artigo 66, parágrafo 2º da Constituição. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Imagine a hipótese em que, na vigência da Constituição de 88, o presidente da República vete, por exemplo, uma palavra ou uma expressão isolada de um projeto de lei ordinária ou complementar aprovado pelo Poder Legislativo.
Aqui há uma clara, uma inequívoca afronta ao texto constitucional. Então, nessa hipótese aqui, por exemplo, se essa questão do veto for colocada para discussão no Congresso Nacional, nós estaremos diante de uma situação em que faz surgir para o parlamentar o direito líquido e certo a participar de um devido processo legislativo constitucional. Então, na minha percepção, à luz do que já entendeu o Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à análise de proposta de emenda à Constituição, entendo que é possível fazer uma comparação e que por uma questão de lógica sistêmica, nessa hipótese, o veto poderia sim ser objeto do controle de constitucionalidade. Em uma questão fechada, como é esta aqui, você vai responder verdadeiro e não vai argumentar. Agora, se fosse uma questão aberta, ou uma prova oral, por exemplo, você poderia argumentar que existiria pelo menos esta possibilidade de se controlar o veto. Ok? Letra E. O Poder Judiciário pode, excepcionalmente, exercer o controle preventivo de constitucionalidade. Nós sabemos que sim. Excepcionalmente, o Supremo Tribunal Federal poderá julgar, por exemplo, mandado de segurança impetrado por parlamentar que alega violação ao seu direito líquido e certo ao devido processo legislativo constitucional. Letra F. O Ministério Público tem legitimidade para, em sede de controle preventivo de constitucionalidade, arguir perante o Supremo Tribunal Federal violação ao devido processo legislativo constitucional. Nós já vimos que, conforme remansosa jurisprudência do Supremo, esta legitimidade, essa prerrogativa, é atribuída somente ao parlamentar. Então a questão é falsa. Letra G. O presidente da República pode impetrar mandado de segurança no STF para a concessão de ordem com o propósito de garantir a inviolabilidade da ordem constitucional, no que concerne às cláusulas pétreas. Não poderia, todavia, questionar projetos de lei, pois, nesse sentido, a jurisprudência do STF entende que a legitimidade é privativa de parlamentar. Olha só, por mais sedutora que seja a questão, que seja o enunciado da questão, tomem cuidado, tá? Falei na questão anterior, falei várias vezes em sala de aula e volto a repetir. A legitimidade para impetrar mandado de segurança no STF para a garantia do devido processo legislativo constitucional é tão somente de parlamentar. Então, nem o Ministério Público, nem o presidente da República tem essa legitimidade, o que faz com que o enunciado da letra G também seja falso. Letra H. O STF não admite o controle preventivo de constitucionalidade a cargo do Poder Judiciário quando for questionado o mérito de projeto de lei em trâmite nas casas legislativas. A questão está verdadeira. Aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção para vocês porque se trata de uma questão fechada. E este tem sido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Porém, observe, se fosse uma questão aberta, valeria a pena você argumentar no seguinte sentido, que, em regra, projetos de lei não podem ter um mérito fiscalizado ou examinado no âmbito do controle preventivo de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário. Porque isso representaria, na prática, uma violação ao princípio da separação dos poderes. Isso representaria uma ingerência indevida do Poder Judiciário no exercício da atividade típica realizada pelo Poder Legislativo. Porém, se o projeto de lei complementar ou ordinária, por exemplo, flagrantemente violar cláusula pétrea, entendam, se um projeto de lei violar aquilo que é limitação material ao poder de reforma, aquelas cláusulas que estão no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, como a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais, não tem como não admitir que seria plenamente possível o controle preventivo de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário.
Mas repito, aqui a questão é fechada, não tem como argumentar. Então vamos na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. De fato, o controle preventivo de constitucionalidade a cargo do Poder Judiciário só pode ter por objeto proposta de emenda à Constituição quando questionado o mérito. Projeto de lei, a jurisprudência do STF admite, desde que seja violado aspectos formais do processo legislativo. Letra I. O STF admite excepcionalmente o controle preventivo de constitucionalidade a cargo do Poder Judiciário, quando proposta de emenda à Constituição vulnerar frontalmente cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4º, Constituição Federal. Verdadeiro foram as questões foram as reflexões, que eu já fiz em relação à letra H.